Olá, você é nosso convidado a acompanhar a partir de agora uma conversa com o senador João Capiberibe. O nosso tema é a vinda do processo de impeachment aqui para o Senado Federal. Nós estamos colhendo aqui no plenário da Casa as primeiras impressões que os senadores trazem depois desse 17 de abril, quando a Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade do processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos começar com uma breve análise do que foi esse 17 de abril na política brasileira? Olha, do meu ponto de vista, foi a desqualificação, a falência da representação política. Um espetáculo grotesco que coloca em dúvida a escolha da sociedade de seus representantes. Algo que nos deixou todos muito envergonhados. A sensação é de vergonha, eu sou congressista. A declaração de voto que nós ouvimos ontem é como se cada parlamentar fosse proprietário do mandato. Não se votou em busca de solucionar a crise política. E era a crise política, a crise econômica, a crise ética. Chegou ao ponto máximo de que uma deputada que tinha declarado o seu voto, dedicado o seu voto ao marido prefeito e declarado voto contra a corrupção, hoje pela manhã o marido prefeito foi preso pela Polícia Federal. O que mostra o tamanho da hipocrisia que prevaleceu ao longo de horas de discursos. Realmente é preocupante a nossa representação política. E eu vou repetir o que eu venho dizendo ao longo desses os últimos meses. Aliás, basta pegar essa minha entrevista de hoje com a da semana passada. A recente entrevista. O meu diagnóstico é que a escolha pelo impeachment é a escolha do confronto, que amplia os ressentimentos, que não ajuda a resolver a crise, pelo contrário, ele aprofunda a crise política e, consequentemente, a crise econômica. O impeachment não resolve o problema dos milhões de desempregados, das milhares de empresas que estão falindo. Pelo contrário, prorroga a solução. Nós teríamos como representantes pago pelo cidadão. Nós somos aqui, recebemos um salário, um bom salário, para dar respostas aos anseios da sociedade e não para complicar os processos. Nós não éramos para chegar a essa situação que está aí. Nós tínhamos a obrigação de equacionar as dificuldades políticas, sugerir propostas para a sociedade, mas não fomos capazes. Levamos para o confronto e a sociedade está dividida. Há uma divisão clara na sociedade. Agora nós precisamos repensar. O processo chega no Senado e no Senado não pode continuar o fla-flu da Câmara, porque não é disso que se trata. Nós não somos torcedores de futebol. Nós somos agentes políticos com mandatos determinados pela sociedade para resolver os seus problemas. Portanto, eu acho que aqui no Senado o processo vai ter um outro encaminhamento, a discussão será infinitamente mais calcada em cima daquilo que é a necessidade da coletividade. O senhor é adepto à vertente que prega uma eleição já como forma de resgatar a credibilidade, de tensionar, porque o tensionamento da sociedade é tema que preocupa o senhor já há algum tempo. Conforme esse processo do impeachment vai andando, o senhor vem a plenário com frequência alertar da necessidade de uma articulação. Exatamente. De uma composição, que não vamos chegar a termos bons dessa forma, né? Olha, a gente escolhe entre os melhores. Quando você vai escolher qualquer coisa, você escolhe para si o que há de melhor. Essa situação de confronto, essa disputa, está nos colocando numa escolha difícil. Nós estamos escolhendo entre dois rejeitados. A pesquisa do Datafolha mostrou a semana passada que 61% do povo brasileiro, da sociedade, dos consultados, querem o impeachment da presidente Dilma. No entanto, 58% também querem o impeachment do vice-presidente Michel Temer. Isso significa
que é escolher entre rejeitados. Não é? Nós precisamos mudar isso, precisamos ter uma escolha entre os melhores. Para ter uma escolha entre os melhores, nós temos que propor uma alternativa, fazer um apelo ao presidente Dilma e ao vice-presidente Michel Temer, que encaminhem para essa casa, porque só eles dois têm a possibilidade, que são os detentores do mandato, de encaminhar uma proposta para que façamos novas eleições, sem trauma, sem mudança constitucional, se a presidente Dilma, nesse momento, acho que até independente do vice-presidente, poderia sim encaminhar uma proposta de novas eleições, porque se os dois são rejeitados, qualquer um que assuma não tem legitimidade. A presidente Dilma perdeu a legitimidade, ela era legítima sim, pelo voto popular, mas ela perdeu ao longo do processo a legitimidade porque ela deixou de ter sustentação, não é, tanto na sociedade, né, se tornou impopular, como também no Congresso. No entanto, se o vice-presidente assume, e assume numa situação interina, né, porque o processo como um todo deve levar até 180 dias, e nesse período o país vai continuar sangrando, a economia vai continuar sangrando. Esse é o pior dos caminhos. Então, nós teríamos, imagine, nós teríamos dois presidentes. A presidente Dilma, presidente afastada, morando no Palácio da Alvorada. O vice-presidente Temer assumiria interinamente até o julgamento do processo, não é? Que precisa de 2/3 no Senado para manter o afastamento definitivo, a cassação do mandato da presidente Dilma. Portanto, esse não é o caminho para solucionar a crise. Esse é o caminho para esticar o drama que nós estamos vivendo, cada dia criar novos exércitos de desempregados, falência nas empresas, instabilidade econômica. Não é esse o caminho. O caminho é do diálogo, da construção, de uma saída pactuada, que aí cabe a presidente Dilma, o vice-presidente, os partidos de oposição e de situação. Não é possível aceitar, não é, o que foi feito na Câmara. Aquilo era um jogo ensaiado, a sociedade brasileira viu o que aconteceu, se deu conta da fragilidade da nossa representação política. Na verdade, aquilo foi uma demonstração da falência da representação política do nosso país. Senador, aproveitando os 2 minutinhos que nos restam, o que o senhor acha que vai mudar no debate do impeachment aqui na Casa? O que o Senado vai se diferenciar na Câmara nessa discussão? O aspecto jurídico aqui vai ter um tratamento diferenciado. Nós vamos ter que tratar o mérito, que lá não tratou. Lá não tratou, né? O mérito. Lá se votou, não é, pela família, se votou por uma série de outras razões, mas não se discutiu efetivamente a formalização de um crime cometido pela presidente. Eu acho que isso aqui vai ser debatido. Mas uma outra questão é a questão da sociedade. É o interesse da coletividade em busca de uma solução. Eu acho que aqui nós vamos discutir uma solução mais rápida, mais eficaz e dar uma resposta para a sociedade. O que a Câmara, né, é tamanha dispersão, são tantos os partidos e são tantos os interesses locais, porque o Brasil tem poucos políticos pensando o Brasil como no seu conjunto, não é? A geopolítica nacional. Então, os interesses que prevalecem são os interesses regionais. Então, nós estamos vivendo um país fatiado por interesses regionais. Aqui, eu suponho e tenho convicção que o Senado vai tratar o país enquanto nação. Não vai se limitar aos interesses do Estado tal, não. Eu acho que essa é uma grande diferença no debate sobre esse tema aqui no Senado da República. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso, use uma ligação gratuita, 0800 61 22 11. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.